Deus é o Rei da Glória e nos convida a ser sua família. A figura de Deus como o Rei da Glória, que se revela na história do seu povo e na pessoa de Jesus, seu Filho amado. Deus não é um rei distante e autoritário, mas um rei próximo e misericordioso, que quer estabelecer uma aliança de amor com a humanidade. Ele nos convida a entrar na sua presença, a celebrar a sua bondade e a fazer parte da sua família. Para isso, precisamos reconhecer a sua soberania, obedecer à sua vontade e imitar o seu exemplo. Vamos refletir sobre como podemos viver essa proposta de Deus em nossa vida. Deus nos chama a entrar em sua presença, celebrar sua bondade e ser parte de sua amorosa família. Primeira leitura. Davi e toda a casa de Israel conduziram a arca do Senhor com júbilo. Leitura do segundo livro de Samuel. Naqueles dias, Davi pôs-se a caminho e transportou festivamente a arca de Deus da casa de Obed-edom para a cidade de Davi. A cada 6 passos que davam, os que transportavam a arca do Senhor sacrificavam um boi e um carneiro. Davi, cingido apenas com um efode de linho, dançava com todas as suas forças diante do Senhor. Davi e toda a casa de Israel conduziram a arca do Senhor, soltando gritos de júbilo e tocando trombetas. Introduziram a arca do Senhor e depuseram-na em seu lugar, no centro da tenda que Davi tinha armado para ela. Em seguida, ele ofereceu holocaustos e sacrifícios pacíficos na presença do Senhor. Assim que terminou de oferecer os holocaustos e os sacrifícios pacíficos, Davi abençoou o povo em nome do Senhor Todo-Poderoso. E distribuiu a toda a multidão de Israel, a cada um dos homens e das mulheres, um pão de forno, um bolo de tâmaras e uma torta de uvas. Depois todo o povo foi para casa. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O rei Davi transporta a Arca da Aliança para a cidade de Jerusalém, com grande festa e alegria. A arca era o símbolo da presença de Deus no meio do seu povo, que o acompanhava em suas batalhas e vitórias. Davi reconhece que Deus é o verdadeiro rei de Israel e que ele é apenas o seu servo. Por isso, ele dança diante do Senhor com humildade e devoção, oferece sacrifícios e abençoa o povo. Davi nos ensina a valorizar os sinais da presença de Deus em nossa vida, a louvá-lo com gratidão e alegria, e a partilhar os seus dons com os nossos irmãos. Salmo responsorial. Dizei-nos, quem é este Rei da Glória? É o Senhor, o valoroso, o grandioso. Ó portas, levantai vossos frontões. Elevai-vos bem mais alto, antigas portas, a fim de que o Rei da Glória possa entrar. Dizei-nos, quem é este Rei da Glória? É o Senhor, o valoroso, o onipotente, o Senhor, o poderoso nas batalhas. Ó portas, levantai vossos frontões. Elevai-vos bem mais alto, antigas portas, a fim de que o Rei da Glória possa entrar. Dizei-nos, quem é este Rei da Glória? O Rei da Glória é o Senhor onipotente, o Rei da Glória é o Senhor Deus do universo. Aclamai ao Rei da Glória que entra triunfante na cidade santa. O Salmo convida as portas da cidade a se abrirem para receber o Senhor, que é o valoroso, o onipotente, o poderoso nas batalhas, o Senhor do universo. Ele faz pensar na entrada de Jesus em Jerusalém, quando o povo o aclamou como Messias, o filho de Davi, o Rei de Israel. Jesus é o Rei da Glória que vem ao nosso encontro, que nos liberta do pecado e da morte e que nos abre as portas do céu, e nos inspira a acolher Jesus em nosso coração, a reconhecer o seu senhorio e a proclamar o seu louvor. Evangelho. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, pois revelaste os mistérios do seu reino aos pequeninos, escondendo-os aos doutores. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, chegaram a mãe de Jesus e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram, tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu, quem é minha mãe e quem são meus irmãos?
E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse: Aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, que a paz do Senhor esteja sempre conosco. Hoje, o Evangelho nos traz uma mensagem extraordinária de Jesus, uma mensagem que toca os corações simples e os ilumina com a luz do reino dos céus. O Evangelho de hoje nos apresenta um episódio singular na vida de Jesus, quando sua mãe e irmãos desejavam vê-lo. Em vez de simplesmente atender ao chamado da família, Jesus aproveita esse momento para nos ensinar uma lição profunda sobre o verdadeiro significado de pertencer ao reino de Deus. É interessante notar que, ao ser informado sobre a presença de sua mãe e irmãos, Jesus não responde de maneira convencional. Ele não diz: Aqui estão minha mãe e meus irmãos. Pelo contrário, aponta para a multidão ao seu redor e afirma: Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Essa declaração não diminui a importância da família terrena, mas nos convida a ampliar nossa compreensão de família. Somos chamados a reconhecer que, diante de Deus, somos todos irmãos e irmãs. Não é a relação de sangue que nos torna verdadeiramente família, mas a união na prática da vontade de Deus. Meus irmãos, essa mensagem é atemporal e ressoa em nossos dias. Vivemos em um mundo onde as definições de família podem variar, mas o ensinamento de Jesus permanece claro e constante. Nossa verdadeira família é formada por aqueles que, em humildade e amor, buscam cumprir a vontade do Pai Celestial. Diante dos desafios e incertezas da vida, lembremos que a verdadeira fraternidade está enraizada na prática do amor e obediência a Deus. Sejamos irmãos e irmãs na fé, estendendo as mãos uns aos outros em solidariedade e compaixão. Assim como Jesus valorizou a obediência à vontade de Deus acima das relações de sangue, sigamos seu exemplo, sendo família uns para os outros. Que possamos viver como irmãos e irmãs, unidos pela busca comum da vontade divina, propagando o amor e a luz do reino de Deus em nossas vidas e nas vidas daqueles ao nosso redor. Que a paz de Cristo esteja com todos nós. Amém. Recebemos hoje um convite a contemplar a Deus como o Rei da Glória, que se manifesta na Arca da Aliança, no Salmo e em Jesus Cristo, seu Filho. Deus não é um rei que nos oprime, mas um rei que nos liberta, que nos ama e que nos convida a ser sua família. Que possamos responder a esse convite com fé e obediência, com amor e alegria, com louvor e gratidão. Que possamos reconhecer a presença de Deus em nossa vida, acolher Jesus em nosso coração e viver como irmãos uns dos outros. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Amém. Deus nos liberta, nos ama e nos convida a ser sua família.